Boa tarde, hoje quinta-feira, 8 de maio de 2014. O RN Acontece está começando na tela da Band. Natal alcança 80% de ocupação da rede hoteleira durante a Copa. Bombeiros e policiais militares treinam ações de salvamento para o Mundial de Futebol. Procon cria força-tarefa para fiscalizar combustíveis na Grande Natal. O governo silencia sobre a compra do prédio da CESAP. Leonardo Pereira, diretor jurídico da Urbana, é o entrevistado desta quinta-feira. Agora no RN Acontece. Força-tarefa Posto Regular inicia operação para fiscalizar os postos de combustíveis na Grande Natal. 90 postos deverão ser fiscalizados durante a ação conjunta da Agência Nacional de Petróleo, a ANP, Secretaria de Tributação do Estado, Procon e o Instituto de Pesos e Medidas. Os fiscais estão verificando a qualidade do combustível, a emissão de notas fiscais, os preços e as bombas. 6 equipes formadas por agentes da Secretaria de Tributação do Estado, da Agência Nacional do Petróleo, do Procon e do Instituto de Pesos e Medidas participam da operação. Estão na mira dos fiscais cerca de 90 postos de combustíveis, todos da região da Grande Natal. Até esta sexta-feira serão fiscalizados os postos localizados nos municípios de Macaíba, São Gonçalo do Amarante e Parnamirim. Então, qual é tudo dessa operação? Primeiramente, a tributação, verificar a sonegação de impostos, né? Emissão de notas fiscais erradamente, da ANP. Foco principal, verificação de qualidade dos combustíveis. Isso é muito importante, essa qualidade, em função até para dar para a sociedade uma satisfação, né, que você bota no teu carro. Terceiro, o IPEM, o que ele vê? Ele afere as bombas. Se você bota no teu carro, se bota no teu carro 50 litros, realmente é 50 litros ou é menos, está prejudicando o consumidor. Procon, vê preço e essas coisas mais. Alguns postos de gasolina já foram autuados e tiveram bombas interditadas. Entre as irregularidades encontradas pelos fiscais estão estoque de combustível sem nota fiscal, emissão de notas fiscais em máquinas não autorizadas e defeitos nas bombas. Já foram alguns postos autuados relativamente à qualidade de combustível, certo? Péssima qualidade. Já foram postos autuados em função de vazão de combustível pelo IPEM. A tributação, ela já autuou alguns postos relativamente à nota fiscal emitida sem comprovação do documento fiscal, estoque sem comprovação da nota fiscal de entrada, dentre outras coisas. O resultado da fiscalização será divulgado já nesta sexta-feira. É sempre importante porque a gente não sabe o que a gente está verdadeiramente comprando, né? A fiscalização é importante para isso. A fiscalização é importante, mas não é bom generalizar. Há os empresários que trabalham corretamente e é preciso separar o joio do trigo. Como qualquer atividade, há quem não funcione direito. Por isso, é importante fiscalizar, mas não generalizando. Natal alcança 80% da ocupação da rede hoteleira durante o período da Copa do Mundo 2014. A boa notícia é que ainda existem mais de 3.500 vagas para quem ainda está fazendo as reservas e deseja assistir aos jogos na Arena das Dunas. O turista que deseja vir a Natal durante a Copa do Mundo, mas que ainda não fez a reserva do hotel, pode ficar tranquilo. Segundo os dados da associação que representa a hotelaria do Rio Grande do Norte, a capital Natal conta hoje com mais de 3.500 leitos de hotéis disponíveis para o período. Natal tem uma sorte, tem equipamentos hoteleiros que agregam desde o turista da classe A até o turista da classe D e E. Então, nós temos preço para a qualidade do turista que vem a Natal. Natal é o único estado que tem a arena, os hotéis e a praia num aglomerado de 5 quilômetros. A quantidade corresponde a 20% dos 18 mil leitos instalados em hotéis ligados à ABIH. É a segunda melhor ocupação entre as cidades sedes da Copa do Mundo. Uma conquista para a categoria, que no início do mês de abril recebeu de volta da FIFA 70% dos leitos que haviam sido reservados pela MET, a agência oficial de viagens da Copa. A MET fez um bloqueio de 10 mil leitos e no dia 1º de abril ela devolveu 7 mil leitos. Isso facilitou uma venda porque a MET vendia o pacote onde estava incluído hospedagem, passagem, alimentação, transfer e o ingresso aos jogos.
facilitando a nossa venda exclusivamente com relação às hospedagens, que nós conseguimos ter um planejamento de venda e atingir o nosso público. E para quem está pensando em decidir de última hora, um aviso: os preços podem aumentar. A mesma coisa com relação à Copa do Mundo. A demanda vai aumentando, o preço vai aumentando. Vamos aos destaques dos jornais locais nesta quinta-feira, dia 8 de maio. A Tribuna do Norte dá destaque aqui à convocação do Filipão. Ontem aqui com a foto de todos os jogadores convocados pelo técnico Luiz Felipe Scolari, hein? 23 jogadores, mas você, 6 estrelas, diz aqui a Tribuna. A Tribuna também destaca na manchete: rede hospitalar de Natal está saturada. O problema da falta de leitos, que até pouco tempo era exclusivo do sistema público, também atinge parte da população que pode pagar pelos serviços de saúde do Estado. Nos últimos meses, os hospitais privados da capital potiguar estão trabalhando no limite da capacidade de internação. O atendimento está saturado, dizem os hospitais. O Novo Jornal diz aqui na sua manchete principal: Novo Jornal, boquinha do Ministério Público vai subir 43% em maio. Uma série de matérias do Novo Jornal sobre os gastos do Ministério Público. E na manchete de hoje, o jornal destaca: auxílio alimentação estendido a servidores do Ministério Público terá reajuste de 43% em maio e mais 10 milhões de reais de retroativos. É o que diz o Novo Jornal, no momento em que o Ministério Público pede o cancelamento da verba de propaganda do governo do Estado, né? Atingindo em cheio os veículos. Veja a seguir: bombeiros e policiais militares treinam ações de salvamento para a Copa. O governo silencia sobre compra do prédio da CESAP. Eu volto em instantes, o RN acontece. Bombeiros treinam ações de salvamento nas alturas. O curso faz parte dos preparativos para a Copa do Mundo. Esta é a primeira vez que os bombeiros do Rio Grande do Norte realizam um treinamento deste tipo na Arena das Dunas. Há poucos dias do Mundial, os militares se preparam para enfrentar situações de resgate nas alturas durante a Copa do Mundo. São técnicas que a gente vai fazer utilização de cordas para tanto descer a níveis profundos como descer de alturas propriamente ditas. O que a gente está fazendo aqui é uma instrução de reconhecimento do local, porque enquanto o público vem para cá e vê o gramado, vê os assentos, vê os banheiros, etc., a gente está vendo a estrutura interna, a gente está fazendo o reconhecimento do local. Caso venha ter algum incidente com trabalhadores dentro da estrutura da Arena das Dunas, esses militares já fizeram o reconhecimento e já sabem previamente o que vão achar lá. Sob a cobertura da arena, os militares descem através de cordas, testando a força, a técnica e a habilidade. O treinamento é realizado utilizando a própria estrutura da arena, locais frequentemente utilizados por operários que trabalham na manutenção do estádio. Agora eles estão simulando uma operação de resgate. Um trabalhador teria passado mal e precisa ser socorrido. A altura que eles acabaram de descer é de mais de 40 metros. A gente está priorizando os operários que trabalham aqui, porque são as pessoas, os funcionários aqui do estádio que vão cuidar principalmente da iluminação, de todo o suporte. Aí caso eles passem mal, tem que ter alguém para poder tirar eles de lá com a maior segurança e rapidez possível. Eles estão tendo treinamento para serem adestrados com rapidez, porém com rapidez sempre na cabeça com a segurança. Aí, para eles poderem fazer as amarrações corretas, a descida correta para dar o maior suporte possível e melhor suporte possível para a vítima. 17 militares do Corpo de Bombeiros estão sendo preparados para o trabalho de salvamento nas alturas durante a Copa do Mundo em Natal. Futebol. O ABC empatou com o Atlético Goianiense no Frasqueirão ontem. Partida válida pela Copa do Brasil. Vamos conferir os gols. Vivendo uma boa fase na Série B, o ABC entrou em campo num clima de muita expectativa. Mas a primeira etapa da partida contra o Atlético de Goiás, nesta última quarta-feira, não alegrou os torcedores. Logo aos 2 minutos, em um rápido contra-ataque do ABC, Michel cruzou a bola, passou pelo goleiro Márcio, mas Pedro Bambu afastou pela linha de fundo. Minutos depois, Léo do Atlético chuta de fora da área. Gilvan rebate mal e Juninho perde uma chance incrível. Aos 22 minutos, Léo comete falta dura em Denis Marques. A torcida do ABC pede cartão, mas o árbitro ignora.
O ABC continua na partida, tentando achar espaço na defesa do Dragão, que também procura ocupar o seu lugar no jogo. E num rápido contra-ataque, Júnior Viçosa passa para Fábio Lima, que chuta, mas o goleiro Gilvan faz uma grande defesa. E depois do susto, o juiz apita e encerra o primeiro tempo no Frasqueirão. A volta do intervalo é de muita pressão do Atlético de Goiás em cima do time alvinegro. E logo aos 6 minutos, após o cruzamento para a área do ABC, Júnior Viçosa gira e passa para Juninho, que aproveita e marca. O ABC tenta sair para o ataque, quer recuperar o prejuízo e consegue. Aos 16 minutos, Xuxa aproveita a sobra de bola e finaliza livre, de fora da área. Fica tudo igual entre ABC e o Atlético de Goiás. A equipe deles marcou muito, né? Dificultou nosso contra-ataque, nossa posse de bola. É uma grande equipe, temos que respeitá-los, né? Mas depois da partida fizemos um empate e crescemos muito. O time alvinegro ganha novo fôlego. Denis Marques parte para o ataque com perigo, mas esbarra na marcação de Paulo Henrique. E na sequência, Thiago Feltri, do time de Goiás, chuta cruzado, Gilvan desvia e a bola passa pela linha de fundo. E a partida chega ao fim depois de uma sequência de lances errados dos dois times. As duas equipes voltam a se enfrentar agora na próxima quarta-feira no Serra Dourada. Um empate sem gols vai dar ao time goiano a vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Antes deste confronto, as duas equipes jogam pela Série B no sábado. O ABC encara a Ponte Preta fora de casa no Moisés Lucarelli. Agora vamos pensar, não esquecer, Copa do Brasil, pensar no brasileiro. A partir de segunda-feira que vem vamos pensar no jogo de volta. É isso aí, ficou mais complicado para o ABC. O ABC precisa fazer um bom resultado no jogo de volta em Goiás. E logo mais, nos Donos da Bola, você vai ter mais esporte na programação local da Band. Olha, o assunto é antigo, mas está em aberto até agora. Desde 2009, a Justiça Federal deu ganho de causa ao INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, para reaver o edifício da CESAP, a Secretaria Estadual de Saúde, na Avenida Deodoro da Fonseca, no centro de Natal. O imóvel é de propriedade do INSS e a sentença da Justiça já transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Pois bem, de 2009 para cá, o governo do estado do Rio Grande do Norte vem dizendo que vai comprar o imóvel avaliado hoje em 6 milhões de reais, mas não conclui o processo de compra. Aliás, a imprensa local já registrou a aquisição do edifício da CESAP várias vezes, como se o assunto já estivesse resolvido, e não está. O descumprimento da decisão da Justiça é notório e o governo estadual segue empurrando para a barriga. O negócio é milionário. O INSS só está esperando a conclusão do processo de venda para cobrar na Justiça quase 30 milhões de reais em aluguéis vencidos ao longo dos últimos anos. Trata-se de uma conta salgada que vai sair do bolso do contribuinte norte-riograndense. O prédio da CESAP, que abriga a sede do órgão, está deteriorado, precisando de uma reforma urgente. Muita coisa não funciona lá, desde os elevadores, as redes elétrica e hidráulica. A recuperação do edifício, sede da Secretaria Estadual de Saúde, deverá consumir outros tantos milhões de reais que a gente não tem nem condições aqui de estimar. O que mais me chamou a atenção foi a informação de uma fonte do INSS sobre a existência de uma família morando no prédio da CESAP. Essa constatação foi feita nas vistorias do Instituto durante o processo judicial contra o Estado do Rio Grande do Norte. Por curiosidade e dever de ofício, eu pedi a uma repórter do portal dominuto.com que fosse ao local e verificasse a informação. E no hall de entrada, uma servidora da CESAP confirmava a existência de uma ala residencial no 10º andar do prédio. Como? Uma ala residencial num prédio público? O secretário estadual de saúde, de plantão, Luiz Roberto Fonseca, sabe disso? Com a palavra, o doutor Luiz Roberto Fonseca. Como gestor da pasta,
Ele deve explicações sobre o negócio milionário de compra e reforma do prédio da CESAP. Isso é dinheiro público em jogo e a Justiça já mandou o Estado concluir o processo de compra. No próximo bloco, eu vou entrevistar o Leonardo Pereira, que é diretor jurídico da Urbana, a empresa do lixo em Natal. Eu volto em instante. O RN Acontece. A Urbana recebeu novas propostas das empresas que vão cuidar do lixo em Natal. A redução dos valores apresentados anteriormente foi pequena. A Companhia do Lixo ficou de dar uma resposta na próxima semana, está analisando os novos números. O diretor jurídico da Urbana, Leonardo Pereira, que está cuidando do processo de licitação, nosso entrevistado hoje. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Diógenes. Quando sai a resposta, e já será uma resposta definitiva na semana que vem? Sim, na próxima semana nós teremos uma resposta definitiva sobre esse assunto e imaginamos que até segunda ou terça-feira deve estar sendo publicado no Diário Oficial do município. Apesar de a Urbana ter pedido uma revisão dos valores apresentados das empresas habilitadas, os valores ficaram acima do valor de referência da licitação, né? Isso, as novas propostas apresentadas, elas mantiveram valores acima do orçado originalmente pela Urbana. Temos que lembrar que, na verdade, já tinha uma parcela que era esperada que ficasse maior, vez que o orçamento da Urbana foi firmado no ano passado, com base na convenção coletiva do ano passado. E em janeiro desse ano teve uma convenção coletiva da categoria dos GAIs e agentes de limpeza, onde houve um aumento salarial. Então, era esperado um aumento desse valor, entre outros assuntos, mas o que está sendo analisado é se esse aumento é o que justifica esses 50 milhões a mais ou se existe alguma outra coisa aí. O valor de referência, 340 bilhões de reais. Exatamente. Né? As duas empresas que foram habilitadas, elas apresentaram orçamentos na faixa de 390 milhões de reais. 50 milhões a diferença? 50 milhões de reais? Isso, a diferença que foi detectada é nessa alçada de 50 milhões de reais. Na somatória dos 3 lotes. Lembrando que o 4º lote ele já foi homologado, já foi adjudicado para a empresa Marquise, que apresentou um preço abaixo do que a gente estava esperando. São 4 lotes, vamos detalhar aqui para o nosso telespectador. O que diz o primeiro lote e quem ficou com o primeiro lote, depois do processo licitatório? Bem, o primeiro lote ele corresponde à execução de serviços na zona oeste da cidade e a que abrange que bairro? Só para a gente... Abrange Cidade Nova, Felipe Camarão, Planalto. E a disponibilização de equipamentos para a Urbana trabalhar na Zona Norte. A Urbana, por outros fatores do histórico de suas dívidas, não pode ter equipamentos próprios, então ela vai locar esses equipamentos a essa empresa que também vai fornecer o lote 1. É bom destacar que a Urbana é que vai cuidar da limpeza urbana na Zona Norte, né? Exatamente. A única coisa que vai fazer é locar esses equipamentos dentro desse lote 1. Exatamente. Lote 2. O lote 2 ele compreende os serviços de limpeza totalmente terceirizados nas zonas sul e leste. Petrópolis, Tirol, Ponta Negra, Capim Macio. E lote 3, o que é que diz o lote 3? O lote 3 ele é a parte do transbordo, ou seja, os resíduos domiciliares, quando eles são levados para Cidade Nova, eles são transportados até Ceará-Mirim, onde fica o aterro sanitário. Então ele compreende os equipamentos que vão fazer esse transporte, além disso, os equipamentos que vão fazer a coleta mecanizada, ou seja, aquele entulho de maior volume que precisa de máquinas e equipamentos para transporte e carregamento dos caminhões. Lote 4, o 4º lote que já foi homologado e ficou com a Marquise. O que é que prevê o lote 4? O lote 4 ele previa a coleta e transporte dos resíduos de saúde das unidades do município, ou seja, os postos de saúde eles produzem resíduos que são especiais, eles necessitam de um tratamento diferenciado e esses resíduos serão coletados e incinerados, que é a destinação que eles têm que ter. Eu não sei se você tem esses números de cabeça, mas qual é o valor do lote 1? Olha, de cabeça eu não vou poder lhe precisar o valor de cada lote para cada empresa. Mas qual é o maior aqui desses 4 aqui? Os lotes 1 e 2 eles são praticamente idênticos em termos de valor.
eles ficam algo em torno de 130, 140 milhões de reais. Eu estou aqui com os números, não sei, aí você me confirma ou não. Lote 1, 136 milhões, quase 137 milhões. Você tem o lote 2 com 165 milhões, um pouco mais, 164. O lote 3, 90 milhões. E o que já foi homologado, foi o lote 4. Cadê o lote 4? São 7 milhões e 700. 7 milhões e 700. Esse ficou abaixo do que estava previsto aí no valor de referência da Urbana. Quem ficou com o que aqui? Lote 1 ficou com... O lote 1, a proposta que nós temos hoje de menor valor é da construtora Marquise. Marquise, né? Que já ficou com o lote 4, né? Exatamente. O lote 2? O lote 2, quem apresentou o menor valor até o momento foi a empresa Vital, Engenharia Ambiental. Então, essa empresa, a Marquise é do Ceará, a Vital é de que estado? De Recife. É de Recife, né? Lote 3, já tem O lote 3, a menor proposta também foi da Marquise. Da Marquise. Então a Marquise vai ficar, pelo andar da carruagem aqui, com pelo menos uns 3 lotes, né? Se confirmado as propostas que elas apresentaram, a Marquise ficaria com 3 lotes e a Vital com 1. Tá. Esse processo já se arrasta há quanto tempo, Leonardo? Só nessa gestão ele iniciou no mês de fevereiro do ano passado. Então nós já temos 1 ano e 2 meses com esse processo em curso. Qual foi o maior desafio? Além, claro, da análise das propostas de cada uma das empresas e também de suas informações, foram os questionamentos do Tribunal de Contas do Estado? Esse processo ele encontrou uma estrutura já problemática. Ele encontrou um contrato emergencial vigente, 2 outros processos anteriores realizados no exercício 2012 que foram cancelados pelo Tribunal de Contas por irregularidades. Então surgiram muitas dúvidas sobre o processo. Então houveram suspensões, depois o Tribunal de Contas chegou a suspender agora em janeiro e depois entendeu que realmente estava correto o processo da forma como tinha sido proposto. Então, é um processo que levantou muitas dúvidas pela complexidade da matéria e pelos valores envolvidos. Então, se tornou a necessidade de uma análise muito, muito delicada e muito cuidadosa. Por isso, também essa preocupação nossa em realizar uma análise bem detalhada dos preços. Criteriosa. Né? Quando houve o questionamento do TRE, apressadamente alguns setores, inclusive setores da imprensa, chegaram a apontar até a possibilidade de irregularidades e desvio nesse processo. Parece que isso ficou afastado, inclusive com a conclusão da análise do próprio tribunal. Qual é o balanço que o senhor faz dessa análise do Tribunal de Contas? Bem, hoje é uma pena a demora que isso gerou ao processo, não pelo próprio tribunal, mas pela própria circunstância da análise, que era necessária uma análise aprofundada. Mas, por outro lado, é positivo também para demonstrar a lisura e a regularidade do processo. Quer dizer, dar maior transparência aos números que estão sendo analisados e verificados. Né? Isso, não foram números construídos entre 4 países, foram números construídos dentro do Tribunal de Contas, ao público, em audiências públicas, foram números construídos... E com grande fiscalização. Com grande fiscalização. Me diga uma coisa, caso a prefeitura não aceite os valores apresentados pelas empresas habilitadas, o que é que vai ocorrer do ponto de vista do processo da licitação? Bem, o que a lei estabelece é que, em caso de desclassificação das propostas atuais que as empresas apresentaram nesse momento, a Urbana passa a ter a prerrogativa de contratar uma empresa com as mesmas condições nos preços que ela orçou originalmente. Ela pode convocar essa empresa no mercado. Isso, ela poderia convocar essa empresa no mercado. Agora, o que nós temos que ver é se esses preços que a Urbana orçou são reais para hoje, para também não se imaginar que seria possível essa contratação e nenhuma empresa aceitar isso. Outra possibilidade é abrir um novo processo de licitação. Esse é mais complicado, né? Porque postergaria mais ainda uma solução deste assunto, né? Essa é a solução que nós não cogitamos, até pela necessidade que nós temos às vésperas de uma Copa do Mundo, onde precisamos prestar um serviço de qualidade para o município. Já temos um ano sofrendo com essa necessidade, trabalhando com equipamentos sucateados, contratos que não dão conta do serviço que a Urbana precisa prestar para o município. E nós queremos efetivamente ter um serviço de qualidade e retomar essa... O novo processo é uma medida extrema, né? O novo processo é uma medida extrema e traumática. Pelo jeito que você está falando, a
forma que você está falando, quer dizer, a Copa também pressiona uma solução final deste processo, é isso? Sim, é um evento que vai dar visibilidade mundial para Natal, talvez o maior nos últimos anos, o maior evento nos últimos anos que acontece aqui no município, e nós não queremos fazer feio, nós queremos ter uma cidade limpa para que quando for noticiar Natal, noticie pelas belezas e pela sua limpeza, não pelo acúmulo de resíduos ou qualquer outra coisa. Por último, até que ponto a intervenção que a Urbana sofre desde a gestão anterior atrapalhou ou não o processo licitatório atual? Não, a intervenção ela é parceira desse processo, ela ajuda a construir da legitimidade ao processo, nos dá transparência, nos dá condições de trabalhar com tranquilidade. Todos os atos desse processo foi encaminhado à intervenção, encaminhado ao Ministério Público, encaminhado ao Tribunal de Contas. Então, na verdade, nós até gostamos dessa presença, porque nos dá confiança e certeza de que o trabalho está sendo bem feito. É isso aí. Eu conversei com o Leonardo Pereira, que é o diretor jurídico da Urbana, a nossa empresa de lixo aqui de Natal. Obrigado, Leonardo, por sua presença aqui no nosso programa. Obrigado, Diógenes. Logo mais no RN Acontece, aliás, logo mais no portal No Minuto, você vai rever esta entrevista que eu fiz agora com o Leonardo Pereira, diretor jurídico da Urbana. Eu queria agradecer a audiência de todos. Na sequência aí você vai ficar com Boa Tarde, Cidadão. Eu volto amanhã aqui na Band com o RN Acontece. Até lá.